Olá, sejam bem-vindas ao meu novo canal Decifrando a Traição. Aqui nós vamos falar sobre neurociência, o que acontece com o seu cérebro quando o homem lhe aplica o sumiço. O que acontece com você? Por que você acha que ele morreu? Ou até fica imaginando que ele foi atropelado? Essa história é de uma cliente minha, em que o cara sumiu por 2 meses e ela não achava mais o que fazer, me encontrou aqui no YouTube. E ela fechou uma consulta comigo. Lia, eu preciso ir atrás dele porque eu acho que aconteceu algo muito grave com ele. Eu falei, não. Você não vai atrás porque ele lhe aplicou o ghosting. E ela queria entender por que o cérebro dela estava sofrendo tanto. Então vamos lá para a história da minha cliente. De fato, a história dela é bem curtinha. Ela veio até mim com essa situação. Lia, me envolvi com um homem casado, eu sei que é errado, eu sei que não tá certo, mas eu me apaixonei por ele. Até porque de início nós tínhamos aquela conversa, aquela conexão, ele estava preocupado comigo diariamente, me mandava mensagens diariamente e simplesmente em um dia qualquer ele sumiu. E eu acho que aconteceu algo de errado com ele, eu acho que ele está internado, porque eu mando mensagem, ele lê e não responde. Eu acho que a esposa está com o celular dele. Então eu preciso descobrir o que aconteceu com ele. Eu falei, amada, você não vai. E eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Lia, mas e se aconteceu algo? Eu falei, amada, você teve um relacionamento com um homem casado e você se apaixonou. Só que para ele, findou. Ah, mas por que ele não terminou comigo? Eu vou explicar o que acontece com o seu cérebro e com o cérebro desse indivíduo aqui que te passou a perna. Isso tem um nome, ghosting. Mas o que ninguém te explica é que isso não só dói no seu coração, mas também dói no seu cérebro. E hoje eu vou te explicar pela neurociência o que aconteceu com o cérebro dele e por que você não está conseguindo sair disso. Mas eu vou te ajudar a sair, você vai ter que aplicar essas técnicas que eu vou te dizer aqui. Ghosting é quando a pessoa desaparece sem nenhuma explicação. E o seu cérebro interpreta isso como uma ameaça emocional. Ele fica desnorteado, mas como assim? O que aconteceu? Por isso que ela tinha essas ideias que ele tinha sido atropelado. E eu acho que ele foi atropelado, aconteceu alguma coisa muito de grave com ele. Mas sabe o que aconteceu com o seu cérebro? Ativa a amígdala, o centro do medo e da rejeição. Você fica com medo, nossa, estou sendo rejeitada. E o seu cérebro quer confirmar isso, e é por isso que você fica lá correndo atrás da pessoa. Ela estava correndo atrás até dos amigos do Instagram dele. Estava com medo de perguntar, mas ela estava a ponto de fazer isso. Ativa também o sistema de apego. Sabe quando você se perdeu quando criança no supermercado? Você não entrou em desespero? É mais ou menos isso. Você se sentiu desprotegida, abandonada. Cai a dopamina, sensação de perda, de vazio, de abstinência. E aí também sobe o cortisol, que é o que as minhas clientes mais sofrem. Ansiedade, ruminação, insônia e até nem consegue comer, não consegue se alimentar, vai almoçar, parece que está descendo quadrado na garganta. Tem clientes minhas que falam assim, Lia, eu vou almoçar, desce quadrado, e quando eu vou comer, me ativa um choro, e eu não consigo engolir a comida. Ou seja, o ghost gera no seu cérebro, ele interpreta como um luto, e também uma abstinência emocional. Mas por que ele sumiu? Agora eu vou te dizer o que ninguém te explica, e eu explico tudo isso dentro das consultas, estou trazendo gratuito aqui para você. Quem aplica o ghosting geralmente tem um padrão cerebral de evitação emocional, ou seja, ele se torna evitativo, e eu vou te explicar o motivo. O cérebro evita conflito, ou seja, ele some. Quando você toca de querer falar sobre o relacionamento, quando você toca de querer falar por que ele some, eu tenho uma cliente, tava arrumando o microfone. Eu tenho uma cliente que o cara simplesmente ele some por semanas. Ela é casada e ele também é casado. Só que o cérebro dela busca interpretar isso. Mas ele gosta de mim. Eu sinto que ele gosta de mim. Quando eles estão falando lá no WhatsApp ou lá no Instagram, ela diz que sente. Só que quando ele percebe que ela está se vinculando a ele e quando ele percebe que ele está entrando em um relacionamento, se entrelaçando, ele some por semanas. Ela tem medo
É um mecanismo de defesa dela. Ela tem medo de chamar ele e perguntar por que ele faz isso. Ela vive pisando em ovos. Ele tem baixa tolerância de emoções difíceis, então ele não sabe lidar com isso. Medo de vínculo real, que é o central do medo aqui dele. Ele tem medo do vínculo real. Ele tem ela como amante, como uma peguete de vez em quando. Quando dar, deu. Se não der, não vou poder completar a frase. Quando der, deu. Se não der, vai embora. Então ele tem esse medo e é por isso que ele some. Mas quando ele sente vontade, porque quem tem o padrão evitativo, o que acontece? Ele não tem maturidade, não é liberdade emocional. É o cérebro treinado para fugir de conflitos, para fugir de vínculos. Então o cérebro dele funciona assim. Não é uma doença contagiosa, não é um narcisismo, uma psicopatia. Ele funciona desse jeito. É o padrão de comportamento dele. Ou seja, ele não quer desconforto, ele não quer se incomodar, então simplesmente ele some. Eu vou te dizer uma coisa, o ghosting é muito pior do que um término declarado, ou seja, não te quero mais, vai embora, some da minha vida, cansei de você. É muito pior, porque o seu cérebro fica sem resposta e ele fica criando respostas. Por isso que essa minha cliente estava correndo, tentando correr atrás desse cara, até dos amigos ali, eu acho que ele sofreu um acidente, porque o seu cérebro busca realmente confirmação, estou sendo rejeitado. Enquanto ele não fala para você não te quero mais, teu cérebro não aceita. Tá, e como é que eu corto o vínculo desse tralha, dessa parafernália toda? O que você vai fazer? Você vai parar de olhar as redes sociais. Eu sei que é difícil, que você tem curiosidade para ver se ele aparece em um dia qualquer naqueles stories, para ver se ele curte, porque eu sei que você faz isso. Fica lá procurando as amigas que ele tem lá para ver se ele curte alguma coisa, para ver se ele comenta. Você faz isso, eu sei. Mas você precisa imediatamente parar de perseguir esse cara e parar de ficar vendo quantos amigos ele tem hoje e quantos tem amanhã, porque eu sei que você fica contando. Então é cortar o vínculo. Cada visualização reativa a dopamina e o apego. Aí você retrocede, volta tudo de novo. Você precisa dar um sentido racional para o teu cérebro. E eu vou te dizer o que é. O cérebro precisa de uma narrativa, ou seja, de um fechamento. Você não teve, né? Então você precisa criar. Você vai falar assim: ele sumiu porque ele não sabe ter vínculo afetivo. Não tem a ver comigo de não ser o suficiente. Seu cérebro precisa desse fechamento. Conforme os dias vão passando e você vai treinando isso, porque o teu cérebro também pode ser treinado da mesma forma que o dele foi. E quando alguém some, não leve isso como você não é digna, não é merecedora do amor. Leve como evidência que você estava disponível demais para esse serzinho que não estava disponível, ou seja, indisponível, até porque ele é casado, né, amado? Quem some foge de si, não de você. Eu quero muito que vocês deixem abaixo aqui os seus comentários, deixe o joinha pra cima, esse aqui é o meu novo canal. Quer mandar a tua história, a tua pergunta, ou por que você tá sofrendo com isso? Inclusive tem aqui, ó, uma pergunta já prontinha para esse canal. Culpa por trair o casado. Você sente culpa por trair o casado? Você tem isso? Coloque abaixo aqui nos comentários. E ative o sininho para você receber a notificação deste novo canal. Aqui nós vamos falar sobre neurociência, o que acontece com você na situação de trair o homem casado. Beijo para você, até a próxima história. Até!